Bem, estamos aqui na disciplina de Teoria da Consciência, do mestrado e futuro doutorado em Filosofia da Unesp, Campos de Marília. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre teoria da consciência com o professor Celson Pereira, que é aposentado da UFMG, da área de Física, que vai tratar sobre a teoria de Gerard Edelman. E eu vou fazer uma breve introdução falando um pouco da teoria do espaço de trabalho global do Bernard Bass, que também é um componente, uma parte da minha abordagem da consciência, aí que já estende também, né, na neurociência, estende a abordagem também para as células gliais, mas particularmente os astrócitos. Mas nós temos aqui o novo livro do Bass, que está aparecendo aí. É um livro que tem uma nova edição da teoria do trabalho chamado Teoria Cognitiva da Consciência, de 1988, e tem outros escritos do Bass, e é um livro que eu tive a felicidade aqui de escrever aqui uma das recomendações aqui na orelha, porque eu colaborei com ele por um certo tempo. A gente tinha seminários online, numa época ainda que isso era novidade, né? Hoje em dia já virou até a regra aqui, né, por causa da pandemia. Mas a gente tinha um seminário que ele coordenava e eu era o ajudante, né? Então, nós tivemos vários brasileiros participando desse seminário e também tivemos vários estudiosos brasileiros participando de eventos sobre consciência no exterior. Até a gente publicou um número da revista Informação e Cognição com os brasileiros que participaram do encontro sobre consciência no Arizona em 2004, se não me engano, né? Então, a gente começou esse trabalho de pesquisa e elaboração sobre a teoria da consciência desde aquela época, e a teoria do Bernard Bass é uma teoria bastante influente, né? Ela se baseou na teoria da informação e teoria de sistemas, aí da década de 1980, né? E ele entende a consciência como sendo um produto do processamento de informação. Então, é uma teoria chamada cognitiva, porque ela trabalha principalmente com a informação, no sentido aí da computação, certo? A informação chamada digital, né, que no cérebro ela é processada pelas redes neuronais. Nesse aspecto, nós temos uma semelhança também com o Edelman. O Edelman, como vocês devem saber, ele foi prêmio Nobel de Imunologia e depois ele se dedicou ao estudo da consciência e criou o Neuroscience Institute, na Califórnia, onde o Bernard Bass trabalhou. Então, eles eram parceiros, né, nos estudos da consciência, e têm em comum essa visão mais neurocêntrica, né, baseada a consciência como sendo um processamento de informação feito pelos neurônios. Esses neurônios formam circuitos, né? No caso do Edelman, vai falar dos circuitos recorrentes. No caso do Bass, a teoria dele era puramente cognitivista, né? Computacional no início, né? Ele entendia que existe uma capacidade limitada do cérebro de processar informação, né? De modo que a consciência seria um resultado dessa capacidade limitada em que a gente, o cérebro não consegue enfocar, né, toda a informação que ele recebe, né? Então ele tem que ter um filtro, um mecanismo seletivo, e que isso que vai ser, então, a consciência. Então, não tem nenhuma assim, preocupação inicial de tratar daquilo que a gente chama de
consciência fenomenal, né, da experiência consciente, aspectos qualitativos, né? Não havia nada nesse sentido na teoria original do Bars. A teoria original do Bars é muito parecida com a teoria do Dennett, né, que você tem um processamento distribuído em paralelo, processamento de informação, e em cima desse processamento distribuído nós temos um processamento serial, né, que gera o chamado fluxo da consciência. O William James chamou de fluxo da consciência, né, e o William James é também das referências principais do Bernard Bass. Então, existe um fluxo da consciência que, na teoria do espaço de trabalho global, esse fluxo da consciência não está localizado em nenhuma parte do cérebro em particular, mas ela gerado, esse fluxo é gerado devido a essa capacidade limitada de processamento, então se gera, né, um processamento serial que está num nível superior, né, que seria o espaço de trabalho global, mas todas as partes do cérebro participam de modo variado nesse espaço de trabalho global, dependendo da tarefa que está sendo executada, do contexto que se está, né? Mas na década de 90, o Bass tentou ampliar essa abordagem para dar conta do domínio aí fenomênico. Aí ele criou aquela metáfora do teatro, né? Consciência como um teatro que você vai ter, né, o palco, vai ter os atores principais, vai ter uma história ali se desenvolvendo, né? E tem a audiência, que seria aquela a parte do sistema que não está no foco, né? Serve como audiência. E nesse livro aqui, ele dá esse livro aqui que saiu agora, né, tem também uma atualização da teoria que ele chama de espaço de trabalho global dinâmico, que é para sair daquele modelo de processamento de informação mais tradicional, que ele é muito quadrado, né, assim, muito muito inspirado no computador, né, no processamento digital. Então, esse livro provavelmente vai ser o último, né, porque ele já está uma idade mais avançada, né? Ele dá uma visão mais dinâmica do espaço de trabalho global a partir de vários trabalhos mais recentes, né? Então, existe uma relação entre a minha abordagem e a do Bass, porque eu incorporo essa ideia de um espaço de trabalho global, só que, na minha abordagem, esse espaço de trabalho global não se resume puramente a processamento cognitivo, né? Eu introduzo um outro sistema cerebral, que é o sistema das ondas de cálcio nos astrócitos, né, que seria o responsável pelo sentimento, né? E então o trabalho de espaço global não seria só cognitivo, haveria uma interação entre os neurônios e os astrócitos, que corresponde à interação entre o sentimento e a cognição, né? De modo que aí se gera os estados qualitativos, qualia ou coelho, né? E então aí é um modelo ampliado do espaço de trabalho global, que nós vamos ter os neurônios fazendo a tarefa cognitiva e os astrócitos fazendo o processamento afetivo, né? E a dimensão fenomênica, ela resulta dessa interação entre os dois sistemas, o sistema neuronal e o sistema glial, né? Não são só os astrócitos, tem as outras células gliais também. Então, nós teríamos um espaço de trabalho gerado por duas redes celulares, né? Uma neurônio e a outra astrócito, principalmente. Então, aí nós teríamos dois sistemas que interagem, e daí nós temos a experiência fenomênica, ou a consciência fenomênica, certo? Sendo que o Bass e o Edelman, eles trabalham só
com a rede neuronal, né, e o processamento de informação, mas ambos tentaram atribuir um caráter dinâmico para esses processos, saindo daquela visão lá da década de 1980, de uma computação bem mecânica, né, chamado mecanicismo, ou neomecanicismo. Eles tentaram sair disso para ter uma visão mais dinâmica de como é que os neurônios funcionam. Então, eles introduziram conceitos que, no caso do Bas, que ele chama do sistema tálamo-cortical, que é um sistema de feedback entre o córtex e o tálamo, né, formando um loop. Né, também no Edelman nós temos aí os circuitos recorrentes, que são muito importantes na teoria dele, o Celson vai falar para a gente. Né? Então, a gente tem neles uma tentativa de uma abordagem, uma visão mais dinâmica, que sai daquele mecanicismo lá da teoria da computação da década de 1980, do Broadbent. Né? O Broadbent é o grande nome lá dessa abordagem informacional mecanicista. Mas eles não... A Jéssica está perguntando se essa visão, se essa questão dos astrócitos é unânime. Não, não é unânime, porque por 100 anos predominou a visão neurocêntrica, né? É só o neurônio que executa as funções da consciência, da mente, da consciência. É uma visão nova que está ganhando espaço, né? Mas ainda é minoritária, tá? Então, tanto a consideração do aspecto afetivo na consciência, que começa com mais força com o Damasio, né, em 1996. Tanto essa consideração do afeto e da emoção na teoria neurocientífica, quanto a questão dos astrócitos, que é algo adicional, são bem recentes, e essa relação do astrócito com o sentimento ainda é bem inicial, assim, em termos da comunidade científica. Muita gente recusa porque as pessoas, em parte porque as pessoas foram formadas numa visão, né? Foram formadas num certo paradigma neurocêntrico, então há uma resistência a uma ideia nova. Né? Mas se a gente for ver em termos assim de crescimento, né? Você vê que áreas da neurociência estão crescendo mais nos últimos anos, a gente vê que o estudo de células gliais está crescendo mais do que o estudo dos neurônios, das células neuronais, porque esse estudo das células neuronais já teve seu auge, né? Nesses 100 anos aí, que predominou a visão neurocêntrica, então já se esgotou em parte, né? Aquilo que a gente tinha para saber sobre o neurônio, a gente já sabe na maior parte. E a ciência avança onde tem o desconhecido, né? Então, as células gliais ficaram esquecidas, agora tem muito estudo de célula glial, né? Porque tem onde o conhecimento avançar. E começa a surgir resultados, né, mostrando o envolvimento das células gliais em aspectos... Eu já vou te responder, tá, Augusto? O envolvimento das células gliais em aspectos da consciência, principalmente no aspecto afetivo, emocional, porque essas ondas de cálcio nas células gliais, elas são difusas, elas não são uma computação precisa, assim, não é um processo cognitivo preciso, né? É uma coisa difusa. Então, essas ondas de cálcio estariam mais próximas do sentimento do que da representação, da cognição, né, do pensamento. Então, sem dúvida, o pensamento ele é executado pelos neurônios, assim, o pensamento lógico, né? As chamadas computações, né? Sem dúvida, são executadas por neurônios. A questão se os astrócitos realmente dariam suporte para o sentimento, a emoção, ou se os próprios neurônios poderiam fazer isso. O que conta a favor dessa nova hipótese que eu defendo
é que não se descobre muito na fisiologia do neurônio que processo se relacionaria com o sentimento. Já no caso dos astrócitos, né, tem fenômenos aí difusos que acontecem na rede astrocitária que estão sendo, pouco a pouco, vinculados com sentimentos, emoções, principalmente na área de psiquiatria, aí, de interesse do Edson, aí, que tem muitas publicações saindo relacionando eventos que acontecem nos astrócitos com questões da psiquiatria, né? Então, isso aí vai, pouco a pouco, né, trazendo, né, os astrócitos para o contexto científico, assim, para a comunidade científica aceitar, né, com base em evidências aí, empíricas, experimentais, que essa relação entre astrócitos e o aspecto sentimental, afetivo. Então, o Augusto perguntou, nessa analogia com o teatro aí do bar, a consciência seria o palco, espaço dos eventos mentais, ou espectador, observador dos eventos mentais? Ótima pergunta, porque ele relaciona o foco da consciência, ou seja, o conteúdo da consciência com o palco, com o que acontece no palco. Essa questão do espectador ou observador fica um pouco obscura. O que parece, né, é que o espectador, observador, seria o inconsciente, quer dizer, o processo que não estão no palco. Quer dizer, a plateia é o resto do sistema que não está no palco. Os que não estão no palco, na cena, né, consciente, eles seriam os espectadores. Essa é a impressão que a gente tem. Mas o Barthes chegou a fazer até alguns diagramas sobre isso, né? Mas o foco dele, quer dizer, o interesse dele é principalmente no palco, né? Então, talvez essa analogia não seja muito boa, porque o que seria o espectador, o observador, ou o self, né, fica obscuro, tá? Fica o que realmente se obtém com essa analogia é que, né, o espaço de trabalho global corresponderia ao palco, tá? ao que acontece no palco. E aí ainda fica faltando muito a questão da afetiva emocional, que está relacionado com o self, né? Quem que sente, né? O eu, né? O eu sentiente. Isso não fica muito claro nessa teoria. Já na minha abordagem, né, fica mais um pouco, acredito, um pouco mais claro, porque, né, essa questão que a consciência ela é bipolar, né, como Edmund Husserl já tinha colocado, né? Você tem um sujeito e um objeto, para usar os termos mais comuns, né? Então, na abordagem neuroastrocitária, nós temos o objeto, é o processamento feito pelos neurônios, as representações, né, que são projetadas para o mundo, né, que servem para a gente coordenar a ação. Então, isso aí, o objeto seria os conteúdos gerados pela rede neuronal. E o sujeito que sente, né, estariam relacionados com a atividade das células gliais e do corpo como um todo, processos de sinalização no corpo. E aí entra a questão da interocepção, né, que ela é um assunto que está sendo muito estudado nos últimos anos, né? A interocepção vai estar relacionada com as interações entre o sistema nervoso central e o restante do corpo, né? Os loops, né, que o Damaso chamou de marcador somático, esses loops são múltiplos, né? Existe um loop pela circulação, né? Os sinais, hormônios carregados no sangue, né? Que então tem hormônios produzidos pelo cérebro, chamados neuropeptídeos, que vão atuar no corpo, e neurônios produzidos no corpo que vão atuar no cérebro, passando pela barreira hematoencefálica. Então, tem uma sinalização, sistema nervoso central, corpo, através do sangue, e esse sistema, quando chega
essa sinalização pelo sangue, quando chega no cérebro, ela vai afetar o astrócito, porque é o astrócito que tem contato com o sangue, né? O neurônio não tem contato com o sangue. Certo? Então, aí entra a rede glial associária como importante na interocepção. Os estudiosos da interocepção, eles já estão ficando, trabalhando também com os astrócitos, né? Eu conversei por e-mail com o Hugo Critchley, da Universidade de Sussex. Ele trabalha, é um dos principais autores sobre interocepção, né? E ele já conhece o papel dos astrócitos aí. Então, quer dizer, isso é promissor porque indica que os neurocientistas já estão absorvendo a contribuição das células gliais e dos astrócitos, inclusive para a teoria da consciência. Mas ainda não é a visão majoritária, certo? Bem, gente, então eu vou passar a palavra para o Celson, né? O Celson está com o nome da esposa dele, Sânia de Mello, aqui, mas o professor Celson Pereira, tá? Ele vai falar um pouco para a gente sobre a teoria da consciência do Edelman e também das suas próprias conclusões, né, nesse assunto, né? Você que, como eu, né, temos estudado a teoria da consciência há tanto tempo, né? Então eu gostaria de ouvir, né, a sua visão, né, sobre esse assunto. Deve ligar seu microfone aí agora, né? Ligou? Está me ouvindo? Aham, tá bom. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder ter esse contato, né? E eu, sobretudo depois do que o Alfredo disse aí, sinto um peso tremendo, né, nesse trabalho. Antes eu queria dizer o seguinte, eu conheço o Alfredo há uns 80 ou 100 anos, né, Alfredo? E eu passei um ano lá no CLE, Grupo de Auto-Organização. Então, além lá do professor Debrando, da ITRA, eu tinha dois colegas, dois jovens que me apoiaram muito, que foram o Alfredo e a Eunice, né? Eu devo dizer o seguinte, a minha vida acadêmica foi bastante interrompida, muito, e graças a essa interrupção violenta, eu tive que passar 7 anos na Europa, na França e na Suíça, fazendo o antigo doutorado de terceiro ciclo em física, mas eu ficava o tempo todo pensando em neurociência. Quando eu voltei para o Brasil, em 74, eu tive que passar a fazer esse serviço um pouco clandestinamente. E no CLE, na Unicamp, eu tive um apoio muito grande. Quando eu voltei para Minas, eu tive que prosseguir no trabalho um pouco clandestino. Eu não gostaria assim de assumir, eu não vim com esse espírito. Antes, por favor, nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos trabalhando num assunto extenso, e a sensação que a gente pode ter é de a gente estar num barquinho, num oceano, que está calmo, mas o oceano é muito grande e a gente não sabe bem de onde veio, onde está e nem para onde está indo, né? Mesmo assim, a gente consegue se organizar um pouco, né? Então, na realidade, eu não devo dizer que estou fazendo uma teoria. Para ser mais honesto, eu posso dizer que estou montando uma teoria que baseia-se em grupos de teorias bem plantadas, entre as quais uma coisa que nós chamamos de teoria da auto-organização, que tomou muita força com o professor Debran e os colegas aí no CLE.
Depois a teoria física dos sistemas complexos, e a teoria fundamental nisso aí é a teoria do Edelman, teoria da seleção dos grupos neuronais, não é? É fundamental, eu diria, em qualquer sistema, a gente pensar em termos de estruturas dinâmicas e funções. Induzido pelas minhas próprias dúvidas, eu tento fazer essa teoria que eu chamo de a física da natureza do ser humano, onde é como se eu coloco uma questão seguinte, em que medida as instâncias da materialidade física compõem ou existencializam a natureza do ser humano. Eu acho que isso aí tem sido meio menosprezado, né? Mas, quer dizer, falar em colocar a física na natureza do ser humano agride muita gente, sobretudo meus amigos linguistas, né? Mas aí, para minha homenagem aos filósofos e para amenizar as coisas, eu começaria com um postulado. Quer dizer, eu estou preocupado, então, com o que eu estou tentando fazer. E a teoria do Edelman vai ser um apoio, e eu diria que eu consegui entender uns 5 ou 10% da teoria, o que já é bastante, para se fazer bastante coisa, né? Eu começaria, então, e um pouco pensando até num diálogo mais fácil, com um postulado, um princípio que eu acho que é natural ser colocado, que é o seguinte: o conjunto de todas as proposições, de todas as ciências, o conjunto dos sistemas de conhecimento, pensamentos do ser humano, são um subconjunto do que é oriundo ou acessível à consciência. Se o conjunto de todas as ciências, etc., é um subconjunto do que a consciência pode fazer, a física está nesse subconjunto. Antes dela tem a consciência. Então, isso aí nos deixa numa situação mais confortável, porque nós não. Outra coisa seria dizer o seguinte: a natureza do ser humano é física. Se eu digo só assim, isso aí pode agredir, né? Muita gente. Mas se eu digo que a física é um subconjunto, mas acontece o seguinte: é um subconjunto em um certo momento, mas a partir do segundo seguinte, no dia seguinte, que essa teoria física ela se desenvolve, não é mais aquela, ela continua sendo um subconjunto do espaço consciência, mas isso aí é dinâmico, isso vai subindo, né? Muito bem. Então, quanto à questão da teoria do Edelman, é o seguinte, eu tenho que fazer uns lembretes aqui, porque eu peguei eu estava muito afastado desse trabalho, né? A organização do cérebro, na proposta dele, não é. Então, nós temos bem, eu não estou fazendo aqui um enfoque filosófico, tá? Eu estou tentando fazer um enfoque científico, e eu tenho que me basear essencialmente em estruturas dinâmicas e funções. E aí, o que se chama de física, química e biologia, eu considero que isso aí pode ser unificado numa única instância, né? Como o Alfredo fala no TRI, onde, na teoria aqui tem um TRI também. Bom, então, a primeira proposta do Hegel diz o seguinte: a organização do cérebro não se baseia num princípio revelador, num princípio. E, de início, ele não adota a ideia de colocar a informação como o centro irradiador das coisas, nem informação, nem a computação. As coisas derivam de populações. Por isso, que tem o livro mais importante dele, chama Neurodarwinism, né? Onde ele vai empregar várias ideias que o Edelman
o Dorn fazia para populações, ele vai tomar agora isso aí para populações no espaço neuronal. Né? Para isso, ele propõe o seguinte. Agora, quando ele propõe, nós temos bem, ele propõe com base muito no que ele vê em laboratório. Antes, nós temos que, uns 5 anos antes de ele começar essa teoria, ele tinha aí o prêmio Nobel em imunologia. Então, toda aquela experiência fantástica lá que ele tinha, ele jogou isso para fazer a teoria dele. Então, é o seguinte, ele diz, ele vai trabalhar com populações. Então, antes do nascimento, o cérebro já vai se organizando em grupos de neurônios, de centenas de milhares. Tá? E esses grupos são acoplados em outros grupos, que chamam de repertórios. Tá? Isso ocorre o seguinte, são coisas que eu acho que ele vê em laboratório. Há moléculas que ajudam a organizar esses grupos. Tá? Ele tem 2 classes de moléculas que eles chamam de moléculas de adesão muscular, de adesão, né? E as moléculas de seleção. Então, essas moléculas se encarregam de organizar grupos e depois também de eliminar células, organizar células, etc. Isso, então, antes de nascer já. Né? E nós temos que esses grupos aí, eles são funcionais. Para dar só um exemplo, o neném, depois do nascimento, ninguém tem que ensinar para o neném como é que ele faz para se alimentar, não. Né? Ele já vem com aquilo. Os grupos que se formaram antes de ele nascer eram funcionais. E uma das funções é essa aí. Então, o neném, ele sabe. Eu acho que é um erro muito grande para quem não chora, não mama, não é isso. Quem não faz força, não mama. Né? É verdade? E o neném, ele sabe fazer força, né? Usando a boca, as mãozinhas dele, etc. E depois que nasce, é o seguinte, esses repertórios aí que são primários, porque antes de nascer, eles vão sofrendo alterações sinápticas de composição e tudo, e formam outros grupos. Eles formam outros grupos, porque aqueles grupos iniciais, eles são alterados. Porque um grupo neuronal são conjuntos de neurônios fortemente ligados e que funcionam mais ou menos simultaneamente. Então, quando você... eles competem, aí está uma semelhança com a teoria do Darwin, porque eles competem. Um grupo pode ser eliminado. Se ele não for muito ativo, coisa do gênero, ele pode cair fora. E outro pega, né? Os neurônios dele. Nós temos agora que, se você pega aqueles grupos iniciais que já eram funcionais, e você agora, como? Depois que nasce, aí o indivíduo começa a receber um montão de informações, certo? Essas informações, o que elas vão alterar, alterar as composições, vão implicar em alterações nos grupos e nas interações entre os grupos. Então, formam-se novos grupos, então, novos repertórios de grupos que eles chamam, que o Gordon chama de repertórios secundários. Agora, muito mais ricos do ponto de vista funcional. Me dá um sinal. Estamos nos entendendo? Pergunto. Não sei se ficou claro para todo mundo aí, né, que ele está falando de populações de neurônios, né, que formam grupos que são funcionais, certo? Alguém teria... porque esses conceitos são mais aí da biologia, né, de estrutura e função. Mas eu acho que está tudo bem, Celso, pode continuar. Ok. Bom, quer dizer, isso aí é uma coisinha.
eu diria, quando vocês... É extraordinário a clareza com que isso faz as coisas, né? Porque a organização de grupos é algo natural. Você tem os neurônios ali e nada vai obrigar que eles fiquem separados, não. É natural que eles se constituam em grupos. E eles constituem em grupo por algum motivo. Depois que o indivíduo nasce, né? O indivíduo, então, depois que nasce, ele começa o quê? A ouvir a voz da mãe dele, etc., ver luz, ver outras pessoas, ver formas, etc., e isso aí tudo vai alterando agora a forma, dota o indivíduo de novas competências, né? Experienciais, etc., né? Então, até aí, dois princípios importantes. Depois é o seguinte, nós temos o seguinte, o indivíduo nasceu, então ele olha para tudo que tem em volta, ele vê parede, ele vê luz, vê janela. Se a mãe leva o garoto para passear, ele vai ver carros na rua, né, animais, etc. E isso aí, ele vai ter que levar um certo tempo para organizar essas coisas aí, como entidades percebidas. Né? E o que acontece, então? Em diferentes partes do cérebro vão aparecer verdadeiros mapas relacionados às percepções, aspectos sensuais, motores, sensitivos, melhor, motores, etc. Mapas. Né? Quer dizer, você pode ter um mapa que se refere à percepção de movimento, de esforço da mão, do pé, etc. Okay? Corpo todo. Já nessa altura aí, o corpo todo está mapeado numa região que vai de uma orelha a outra, dentro do cérebro, que são o córtex motor primário, todo o corpo está ali, representado ali, ok? Mapeado ali. Bom, e esses mapas vai acontecer o seguinte, os sinais que chegam a eles podem ser agora, mapas diferentes podem se relacionar num processo que o Edmund chama de sinalizações reentrantes. Ok? É como você poderia fazer talvez um paralelo com a organização política econômica de um país, né? Os diferentes departamentos se relacionam, eles entram um no espaço do outro, etc. Isso vai acontecer aí no cérebro, tá? Com esses mapas entrantes. Isso aí será um novo enriquecimento extraordinário na constituição do cérebro do indivíduo, da mente. Porque se ele já tinha grupos que eram funcionais, depois grupos que foram funcionais mais fortes para a vida, agora essas coisas podem se acoplar. Né? Notem que aí nós podemos fazer composições agora de percepções, etc. Isso será muito importante para se fazer um negócio que chama a continuidade espaço-temporal. E nós temos que, quando nós estamos falando isso, nós já estamos falando de consciência, de propriedade de consciência. Porque algumas propriedades importantes de consciência são quais? É exatamente a continuidade espaço-temporal. O que essas sinalizações reentrantes, elas permitem. Ok? Então, por exemplo, aqui, eu estou vendo aqui na minha tela, aqui, todos, e eu relaciono uns com os outros, certo? E também com alguma coisa que possa estar se ocorrendo aqui fora. Quer dizer, o cérebro tem que ter essa capacidade de integrar. Se ele não consegue integrar, ele não consegue perceber uma cena como uma unidade. Mas ele tem que ter a capacidade também de discriminar. Se você está numa praça que tem uma reunião com 100 mil pessoas, o indivíduo andando por ali, ele não vai ter dificuldade, muito provavelmente, de achar a namorada dele, não, porque ele discrimina
dos outros seres humanos que estão ali. Isso é essencial para a consciência. Quer dizer, a consciência tem que... Celso, poderia fazer uma pergunta aí? Você está colocando assim que os circuitos reentrantes são importantes para relacionar os vários mapas, né? Para integrar. Mas isso também, dentro da visão do darwinismo neural, também vai ser importante para quais desses mapas vão sobreviver, né? Ou quais que vão, digamos, porque os mapas que não se relacionarem, eles vão ser extintos. E os que não trabalham, mas isso é natural, isso é natural. E os que forem mais usados vão ser mais reforçados, vão ficar mais estáveis, né? E isso é de um alcance extraordinário, porque isso tem tudo a ver com a formação do indivíduo, com a educação. Quando você está fazendo um trabalho educacional, no fundo você está fazendo isso, você está fazendo mapeamentos, reentrâncias, porque isso aumenta o conhecimento, etc. Né? E por aí. Bom, quer dizer o seguinte, nós temos, então, diferentes regiões do cérebro que têm essa capacidade de interagir umas com as outras, de se compor, etc. Né? E aí, inclusive, veja bem, tudo vai sair, um montão de coisa vai sair daí. Né? Tudo, um montão. Mas vai ficar mais claro com outras composições aí. Tem um outro aspecto agora, referente ao próprio cérebro, é o seguinte, a teoria neuronal clássica, né, expõe três áreas funcionais do cérebro. Uma área que é chamada primária, que é uma área que é especializada em receber impulsos do corpo, né? Então, elas são receber e agir, né? Então, elas são sensitivas e motoras. Por exemplo, você está andando, você pisa num caco de vidro, digamos, num espinho, então você tem uma região que vai sentir aquilo. Está sentindo que é algo perfurante no pé. Não é no pé e não é na mão. Está bem localizado. Okay? Quem é muito bom em localizar isso aí é o Nicoleles. Né? E ele então sente, mas tem uma outra área que é motora, né? O que ela vai fazer? Ela tira o pé daí. Okay? Então, isso é fundamental. Note que isso aí é um aspecto mecânico. Tem toda uma simplicidade mecânica, e é a simplicidade máxima. Ok? Porque é sentir e reagir. Depois, agora, você tem uma outra questão, é muito específica. Tem uma outra área agora que chama secundária. Essa vai estabelecer agora associações. Associações entre essas regiões aí, sensitivas e motoras e outras, né? Nós temos que a gente já começa a se perguntar por algo mais. Eu tenho que ter outras áreas de associações aí mais. Tem uma primeira aí que é relacionar sensitivos e motores, ok? Mas isso pode ser muito mais rico, evidentemente. Uma coisa é se eu mordo uma maçã, o que vai acontecer? Então, eu tenho um sensitivo que vai dizer, está sentindo que está mordendo uma maçã, certo? Agora, se a maçã está verde ou madura, se está saborosa ou não, é um outro aspecto do sentir. E outra coisa ainda mais que pode ser espetacular é, se você, ao morder a maçã, você se lembra de 10 anos, 20 anos atrás, quando essa maçã lhe foi oferecida por sua namorada, né, que tinha os lábios vermelhos como o da maçã. Nota que é muita... Isso tudo depende de associação de sentir, ok? E tem uma área que... Ô, Celso, a memória já entrou aí, então. Hein? A memória já entrou na jogada.
Tem uma antecipação aí. Mas o fato é que essas áreas existem, elas estão mesmo. E tem uma área que é terciária, que tá, essa aqui, ó, frontal, e o Lúria falou que é aí que o ser humano se torna humano. Né? Porque aí é que é com essa área aí que o indivíduo pode fazer coisas lógicas, memórias e pensamento, né, abstrato, etc. Essa é a terceira área. Não quer dizer que essas coisas estejam 100% localizadas, não. Elas viabilizam isso. Você não tem nada localizado radicalmente. É tudo funcional, estrutural. Essa coisa só vai tomar essa forma aí de psíquica e elaborações lógicas, pensamento, etc., se receber informações. As informações são fundamentais, não, Alfredo? Você coloca bem. O Edman só não quer admitir que elas sejam responsáveis globais pelo aparelho, né? Então, isso, veja a quantidade, o que nós passamos até agora é um quase nada da teoria, mas é extraordinário o que já foi colocado aí. Né? Porque nós temos grupos funcionais, grupos de grupos, composições, etc. E esses aspectos aí, né, que são essas áreas que são primárias, secundárias e terciárias, elas se... Por exemplo, vamos pegar o caso da música, né? Eu não resisto a essa vontade de antecipar as coisas. Quando você ouve uma música, você pode ouvi-la nas três áreas, ok? Tem uma primeira área que é a motora sensitiva, né? Que os cavaleiros que ouvem a música, eles se sentem satisfeitos se eles veem bumbuns e pernas suculentas se movimentando. Né? Ele está reduzido ali, aquela coisa. Agora, ele pode relacionar com outras coisas diferentes. Ou então, na área terciária, ele pode sentir a música como dando ele a possibilidade de sentir a presença de Deus. Né? Então, a música de Bach, por exemplo. Né? Mas tem fazendeiro que usa a música de Bach para aumentar a quantidade de leite de suas vacas. Né? Então, as coisas variam. Né? Então, depende das áreas com que o indivíduo relaciona as coisas, não é isso? Em seguida, vem aí agora um outro aspecto muito importante, neuronal também, que até agora o que eu vi fazer isso foi o Edman, que é o que ele chama de conceitos. Eu diria que, pelo que ele fala aí, que conceitos você tem, segundo ele, é um dos troços mais enrolados que tem para fazer a teoria dele. E, no mínimo, você vê dois aspectos de conceitos. Um é um conceito travado lá no nível neuronal. Ele é pré-linguístico e pré-consciente. É uma organização neuronal que é pré-linguística e pré-consciente. Isso não é muito problemático a gente entender que existe, é problemático explicar, né? Neuronalmente. Mas, como diz aqui, esses conceitos aí, eles viabilizam identificação de objetos e ações, né? Eles podem identificar, com base nisso aí, eles podem fazer identificações mais ou menos gerais. E note que ele faz isso aí, essa identificação de objetos e ações, sem linguagem. E não precisa nem estar consciente. Ele pode agir como se ele pode, com base nisso aí, o cérebro, o sistema pode efetuar julgamentos. Nota a riqueza dessa proposta aí, para se entender o subconsciente ou inconsciente. Celso, então ele está distinguindo mapa e conceito. O conceito é mais abstrato que o mapa é sensorial. Não, o mapa é componente.
É componente. Para ele fazer composições, ele precisa de mapas e de reentrância, senão não consegue. Tudo que a gente falou agora são condições necessárias, né? Certo. Necessárias. Então, os conceitos, eles Não, usam os mapas, mas o conceito está no nível superior de abstração. tudo, usa tudo. Senão ele não consegue fazer isso, porque é muita coisa, né? E outra coisa que ele faz também é o seguinte, ele deve ser, ele pode, então o que ele pode fazer? Ele identifica objetos e ações, relaciona esses objetos, isso. Ele é relacional, é, é, não somente por inclusive por ter categorizado as coisas também, né? Ele pode efetuar conexões, categorias conceituais, mesmo na ausência de estrutura, de estímulos. Quer dizer, ele pode efetuar conexões de instâncias, mesmo sem o quê? Sem estímulos. Então, ele já conta com a memória também, não é isso? E conceitos relativos a habilidades permitem acesso a consequências. Quer dizer o seguinte, você pode ver alguma coisa e ver consequências. Não tendo sentido, isso não é incompatível com o comportamento animal. Você nota essas coisas frequentemente em animais. Né? Inclusive, ele chama atenção para o fato seguinte, que você tem animais que eles não têm linguagem, mas têm conceito, porque tem essas competências aí. Mas você tem animais que escondem alimentos, coisas do gênero. Né? Isso acontece, é muito comum. Né? Você tem um peixe que pula para pegar uma frutinha numa árvore. Está enquadrado, né, nisso tudo que a gente está dizendo aí, não é isso? Eles podem ser adquiridos em relacionamento social. Ok? Mas sem necessidade de linguagem. É isso? Agora vamos à questão da consciência. Né? Sansão, Aqui. deixa eu só fazer uma observação, que o filho do Gerald Edelman, que é o David Edelman, trabalha com consciência animal nessa linha aí, né? Não sabia. Teria esse conceitual não linguístico. Certo, isso é interessante. Seria bom até me apresentar esse rapaz, porque quando o Edelman morreu, eu me senti academicamente órfão, né? E esse trabalho, agora, essa fria que você me jogou aí, de me responsabilizar, falar sobre ela, eu falei, não, como é que eu vou fazer agora? Mas foi bom porque aí eu tive que correr atrás de Não, dois você já estudou isso muito tempo atrás, agora você está resgatando, né? Mas eu depois. estava muito desligado. Né? Aí foi bom que eu me religuei, estou descobrindo um punhado de coisa, estou tendo entusiasmando, pensando em retomar os trabalhos. Né? Ó, tem uma pergunta do Leonardo aí, acho que é para você. Segundo a teoria da consciência de Edelman, as abstrações conceituais poderiam ser compreendidas como representações? Bom, eu acho que sim. Né? Porque Mas não, eu acho que a representação seria o mapa, não seria o conceito. Acho que o conceito é mais amplo que o mapa, que a representação. Eu acho que a representação é o que você constrói com aquilo ali. Né? Então tá. Então sim. Então seria assim. É o que você constrói. Inclusive, aí, para levar a coisa mais para frente, você vai ter que ter uma imagem, uma linguagem, etc. Né? É importante que se relacione com a realidade. Né? Porque eu acho que tem um problema muito. Eu tenho ótimos amigos que são os linguistas, né? Mas é uma tribo complicada. Não sei se tem algum componente aí. Que é um pessoal muito arrogante, muito orgulhoso e tal, né? E que tem Então, eles correm um risco muito grande, que é de fazer mapeamento de símbolo e símbolo. Isso é extremamente perigoso, né?
na realidade. Quer dizer, eu acho que isso pode ser feito, e inclusive é feito, né, normalmente, na ciência e na arte, mas em algum momento você tem que bater na realidade para ver que a coisa existe. Porque um negócio muito perigoso é você confundir jacaré com borboleta, por exemplo, né? Então você pode relacionar símbolo com símbolo, mas com a realidade é a questão. Mas como é que fica a questão da linguagem aí no Edelman? É um nível... É um conceitual linguístico? Como é que fica isso no Edelman? O conceito é fundamental. É um primeiro passo para constituir a linguagem, é o conceito, né? É o primeiro passo, né? E o que é que acontece? Por exemplo, eu posso dizer assim, eu vou à Lua a nado, gramaticalmente é uma perfeição, né? Mas não tem relação com a realidade. Agora, se eu disser assim, aqui, ó, se um rapaz, né, diz para a sua namorada, meu bem, por você eu vou à Lua a nado, aí agora já faz sentido, né? Tá certo? Etc. Então, essa capacidade de relacionar símbolo com símbolo é uma riqueza extraordinária, é do cérebro. A linguagem vem daí. O erro dos linguistas é achar que eles é que estão inventando isso. Não, é o cérebro que está fazendo. Senhores linguistas, né? Muito amigos, né? Essa capacidade extraordinária é do cérebro, e daí que vem a linguagem. E nós temos que ser a linguagem, o ser humano não é o que é hoje. São representações da maior importância. Tá? Bom, então... Posso fazer uma pergunta? Tem uma pergunta do Augusto aqui também, então. Sim. Pois não? Ô, Jonas, se a sua pergunta está relacionada com essa questão aí que o Celso acabou de falar, então você faz primeiro, depois o Augusto, eu faço aqui para o Augusto. Não, tá relacionado assim, porque tem alguns estudos que sugerem, inclusive, que você tem neurônios individuais para conceitos no hipocampo, né? Então, por exemplo, tem aquele famoso caso lá do neurônio da Jennifer, aquela atriz Jennifer Aniston, que ele dispara, um neurônio individual dispara toda vez que aparece ou o nome dela, ou uma foto dela, ou foto em perfil, ou foto aqui, ou foto ali, ou foto ali. Quer dizer, é curioso isso, um neurônio individual é como se ele tivesse o conceito de Jennifer Aniston e ele dispara para ela, e um outro neurônio dispara para o cara que é o pesquisador e assim por diante e tal. É muito, muito curioso isso, essa ideia de que você teria no hipocampo neurônios relacionados a conceitos. Aí, se você puder falar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Bom, a coisa é a seguinte, eu não vi praticamente nada sobre isso, mas é compreensível na medida seguinte, o neurônio, ele não está mexendo com o conceito, mas é uma química, você tem uma química aí, pessoal, e como ele pode estar ligado a milhares de outros neurônios, né? Então, aí ele pode... E aí é compreensível isso que você está colocando aí, eu acho. Né? Na visão do Edelman, não seria um neurônio sozinho, né? Ele seria, digamos assim, o que dá o grito, mas ele está ligado a... Eu nem sei, nós temos que ver uma coisa, que quando o Edelman terminou essa teoria dele, foi no ano 2000, né? Bem antes, de lá para cá o progresso instrumental é extraordinário, né? Então tem muita coisa que veio depois. Talvez eu nem tivesse conhecimento disso quando ele fez a teoria dele, né? Como nós conseguimos considerar, né? Esse enriquecimento instrumental é extraordinário, mas não derruba a teoria do Edelman. Isso pode ser colocado junto com, né? Acrescentado à teoria. A nova geração hoje não está muito animada a fazer teorias, como eu estava falando com o Alfredo, né? Porque agora, essa instrumentação que tem aí, o indivíduo pode trabalhar muito menos e publicar muito mais. Então, o cara não quer correr o risco de ficar 2 anos fazendo uma teoria, para melhorar o trabalho do Edelman, por exemplo, mas conseguir publicar o primeiro trabalho depois que perdeu o emprego, né? Agora, então, sempre para correr atrás de teoria, como eu e o Alfredo estamos fazendo aí,
o cara tem que ser aposentado ou louco, né? Aposentado nós já somos, né, Alfredo? Bom, então, sobre a questão da consciência... Eu ainda não. Eu tô esperando terminar essa disciplina para aposentar. Tá legal. Aí depois que aposentar, você pode ficar louco também, né? O que acontece é o seguinte, olha, essa questão dos astrócitos, eu acho o seguinte, eles não estão eliminados da teoria do Hermann, não. Porque ele pega o neurônio para funcionar. Agora, ele não pega tudo, como é que o neurônio está fazendo para funcionar, não. Então, eu diria que a astrócito, de uma forma, já tem implícito aí. Porque os dois elementos, o Barr, não sei quem que você colocou aí, que coloca as astrócitos de neurônios como duas instâncias. Já o Edelman coloca duas instâncias aqui, mas de forma diferente, são estruturas. Então, tem ele coloca, baseia muito a teoria dele, da consciência, em dois conjuntos de estruturas. Então, é um negócio que ele chama, uma é relacionada ao que ele chama de self, né? Eu, né? E a outra é o non-self, o não eu. O que ele chama de self é o seguinte, é aquela coisa que é muito ligada ao indivíduo, ao eu do indivíduo. Ele coloca aqui o hipotálamo, que é responsável por fazer equilíbrio homeostático do corpo, né? A pituitária, que é uma glândula que comanda as outras glândulas, não é isso? Porções do tronco e a amígdala, que está relacionada à questão de ataque e defesa, né? É muito interessante aí que essas áreas aí, vejamos bem, elas são muito ligadas ao eu do indivíduo, não tem jeito. Inclusive, elas são relacionadas com operações como ir ao banheiro, fazer sexo, etc. Está tudo aí, ok? É interessante a gente sempre mencionar uma teoria que não proliferou, mas foi muito interessante, do tal de Mike Lehman. Ele fez uma teoria que ele chamava de teoria triune. E o ser humano tem três cérebros. Um é cérebro reptiliano, o outro é cérebro de mamífero primário, e o outro é o córtex, né, que é humano. Bom, essa teoria dele provocou um barulho muito grande na época, acho que na década de 60, se não me engano, mas ela caiu por terra porque ficou provado que o cérebro, que essas três entidades, elas são constituintes do cérebro, mas elas não trabalham independentemente, não. Elas trabalham juntas. Porque o tronco encefálico e etc., isso é coisa de réptil. Né? Então, o jacaré, a cobra, são bichos que não conseguem ter raiva, não. Eles conseguem atacar com muita violência, mas, né? Agora, um mamífero que tem um sistema límbico, esse aí já consegue ter raiva, esse já é mais perigoso, ok? E depois, agora, isso aí é o self, ok? Agora, você tem uma outra parte que chama de non-self, que é o córtex e o cerebelo. E essas partes aí, ela tem a competência de interagir aqui e agora. Pegar as informações que vêm de fora do corpo, ou de fora do sistema nervoso central, de outra parte do corpo, outra parte do corpo que não é tanto o eu do indivíduo, não. Né? Mas essa parte aí agora é não eu. O que está acontecendo lá na rua agora é não eu. Certo? Se eu estou sentindo fome, sou eu. Agora, o alimento que está no supermercado é não eu. Ele vai jogar a questão da consciência num relacionamento dessas duas instâncias aí. Ele não usou essa expressão, que eu gosto de usar, ele não usou, mas com certeza ele sabe isso e muito mais. Nós só percebemos as coisas por contraste, verdade? Como é que eu percebo a imagem de qualquer um de vocês, do Alfredo, etc.? Eu vejo contraste de cores. Se as cores dos rostos de todos vocês fossem
idênticas às cores do fundo, então não dava para ver, não. E imagine, quer dizer, eu só vejo por contraste. Eu só percebo por contraste. Se for visual, eu tenho que perceber cores e formas diferentes. Se for música, eu tenho que distinguir sons e espaço de silêncio. Agora, aqui, se a gente estabelecer um contraste entre o eu e não eu, é preciso de uma função muito especial para fazer isso. É a tal de consciência. Né? Bom, aí nós falamos no geral da consciência. Agora, eu posso fazer uma interrupçãozinha? Quer dizer, então, a distinção do eu e não eu, que corresponderia a essa distinção de sujeito e objeto, né, seria principalmente em termos anatômicos, porque você tem uma parte do cérebro que seria responsável pelo sentido do eu, e o restante é o não eu. Eu diria que na parte funcional, você está batendo em cima na teoria que eu estou montando, né? Que eu coloco o seguinte, eu jogo toda essa teoria que eu coloquei aí, que extensões às instâncias da materialidade física que constitui a estrutura do ser humano. Eu começo essa proposta aí jogando tudo em cima do corpo. O corpo é um desprezado, sobretudo pelos linguistas. Os linguistas inventaram uma noção de corpo tão esdrúxula que uma palestra que eu fiz há umas semanas atrás, uma nobre colega reagiu e falou assim, mas eu não tenho certeza que eu tenho corpo. O corpo de linguista. Porque, cartesiana, ela é cartesiana. Porque a noção de corpo da biologia dos médicos, essa não tem jeito. Né? Então, o pessoal tem a expressão corpo e alma, que, para mim, não está tendo sentido mais, pelo que eu vou dizer em seguida. Porque o corpo ele tem partes, e nós temos o seguinte, tem um princípio fundamental para entender as coisas, que é trabalhar com estruturas, dinâmicas e funções. Sem isso, não dá para entender as coisas. Né? Então, como eu estou tendo a satisfação de ver que o Alfredo está entrando na teoria que eu estou fazendo, nós vamos ter que escrever um artigo, nós dois juntos, isso aí, Alfredo. Porque, então, eu coloco uma proposta, que eu chamo de, que nós podemos chamar de tudo, né? O tudo eu chamo, é o espaço da realidade, né? O que é a realidade? E tem uma outra aspecto, assim, a certeza, eu trabalho com dois problemas, então, que é a questão das certezas e das incertezas do indivíduo. Ô, Celso, antes de continuar aí, ficou uma pergunta do Augusto aqui para trás. Até que estágio é possível retroagir essa propriedade de auto-organização dos sistemas neurais? Até antes do surgimento do reino animal, quer dizer, das formas de vida mais primitivas, já teria essa auto-organização, mas aí não tinha nem neurônio, né? Dependendo de se a gente retroceder para certas formas de vida mais primitivas, não tinha neurônio, né? Então, aí, como é que se aplicar? Você continuaria aplicando essa abordagem, será? Sim, aí é o seguinte, está tocando um assunto muito interessante, que é a maravilhosa teoria física dos sistemas complexos, né? Porque essa propriedade de organização, a propriedade de sistema complexo, não interessa qual seja. Você tem estrutura, moléculas, átomos e moléculas, eles podem se organizar de uma maneira, né, e ser detetores de auto-organização. Né? Inclusive, os metalúrgicos têm uma tal liga com memória, por exemplo. Né? Você quer falar assim, deixa eu falar. Né? Mas o que acontece, então, é que você tem sistemas realmente muito primários em relação a nós, que já são dotados de auto-organização. Agora, você imagina um sistema como o sistema nervoso central, que tem átomos, que tem neurônios, que pode se relacionar com dezenas, milhares de outros, e se tem grupos, veja bem, um neurônio pode se relacionar com uma enorme quantidade de outros neurônios.
E com essa capacidade incrível que está apagado aqui, o Gonçalves Coelho, como é que o Gonçalves Coelho falou, do neurônio individual que pode fazer aquele estrago todo. Né? Jonas. Pois não, foi boa essa intervenção, não é isso? Imagina o seguinte, agora, um sistema dotado de neurônios que tem essa possibilidade aí, o que essa turma pode fazer em termos de auto-organização? Isso aí nos faz sentir o sabor de que o sistema nervoso central é o sistema mais complexo de que se ocupa a ciência. E a gente não falou quase nada ainda, né? Ô, Sansão, mas se não tiver neurônio, qual que é a unidade estrutural, então? Se não tiver neurônio, você poderia ser alguma outra molécula, mas aí ia ser outro tipo de ser humano, com certeza. Se essa outra coisa não puder fazer o que fazem os neurônios, né? Mas poderia ter consciência? É o que o Augusto está perguntando. Se não tiver neurônio, pode haver consciência? Eu acho o seguinte, eu não posso dizer de antemão que é impossível, não posso dizer isso, não. Mas eu teria que justificar, né? Eu teria que fazer essas coisas que a gente acabou de fazer aí. Teria que ter um self e um não self. Se ele não consegue fazer aquilo ali, ele tem que fazer o resto, que a gente vai falar aqui, não é isso? Não impede. Porque, tá ok? Então, eu não tenho de antemão uma teoria pronta para isso. Nós não temos o direito de dizer que não pode ser feita uma teoria. Né? Inclusive, aquele artigo que eu lhe mandei, do Dixon, não sei se você olhou aquilo, né? Tempo e não sei o que, no universo aberto, não é isso? Onde ele concebe uma consciência cósmica, e, abrangendo espaço de galáxias, não é isso? E uma consciência, e aí ele fabrica, então, inclusive, um conceito de tempo subjetivo que tem a ver com uma proposta que eu faço de espaço e tempo subjetivo, mais amplo ainda. E como eu lhe propus, meu Alfredo, a gente pode fazer um paralelo dessa teoria dele com o próprio cérebro, porque o tempo subjetivo que ele colocou lá, que pode ser infinito, né? Porque tem uma estratégia, né? Você pode pegar um sistema que tem uma quantidade finita de energia, e quando ele vai acabando a energia, ele vai tendendo para o zero absoluto, ele vai fazendo isso de uma maneira tão lenta e ficando cada vez menos exigente, a tal ponto que ele não vai conseguir enxergar um fim. Quem está fora pode enxergar, mas o sujeito não enxerga. O tempo subjetivo dele, ele não consegue enxergar um fim. Eu estou convencido de que nós temos um paralelo para o cérebro humano, que depois a gente pode conversar sobre isso, né? Então, sobre a questão, né? Posso ir em frente? Posso prosseguir? Então, agora, vai até o fim, né? Depois do tempo que restar, a gente continua a discussão. Certo. Então, é o seguinte, agora sobre a consciência, primeiro a gente colocou um geral para a consciência, né? Onde o fundamental é o eu e o não eu. Né? E você tem um jeito de relacionar essas coisas aí. Agora vamos falar, ele propõe duas consciências. Uma, aliás, é anterior à linguagem. A primeira é o que eles chamam de consciência primária. O que a consciência primária faz? Vou direto ao fim, é isso? Não adianta a gente ficar entrando em pormenores demais, só vai complicar a vida de quem não tem costume de mexer com essas coisas. A consciência primária é aquela que o animal ele pode usar o aqui e agora, mas num tempo curto. Por isso que o Ekman fez aquele The Remembered Present. Olha, o que é relembrar o presente? É porque você tem um estágio de consciência que ele é curta. Você se relaciona com as coisas que estão ocorrendo aqui e agora, é isso? A única coisa de importante que o animal consegue fazer é distinguir uma coisa que está ocorrendo, que está sendo categorizado, com aquilo que ele tem especificamente em mãos.
Por exemplo, se o problema de um rato é pegar de um gato, um rato pegar um gato pegar um rato, ele vai ter sucesso se ele não misturar as coisas. Ok? Então, na realidade, ele tem que ter uma memória aí para essas coisas, mas ele não pode misturar, não, senão dá errado. Se ele embolar as marchas, dá errado. Então, isso é uma condição. Então, ele tem que ter um negócio que nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui um pouco, que se chama categorização perceptual. Quer dizer, essa questão de você poder distinguir os objetos. Então, ele tem que ter essa competência, né, de distinguir objetos nas áreas primária e secundária, não é isso? E ter a competência de não misturar as coisas, que ele está percebendo que está ocorrendo simultaneamente com aquilo que ele está preocupado. Ô, Celso, só para clarificar um pouquinho. Então, a consciência primária, ela ocorre no tempo presente e a memória é usada para fazer categorização perceptual. Porque como é que o gato vai saber o que é o rato se ele não... A categorização é anterior. Os grupos, assim que os grupos podem... assim que você tem reentrâncias, né? E isso é anterior ao conceito, a categorização já passa a existir. Então é seria memória implícita. Memória implícita, porque... só para acontecer. A categorização já tem que estar pronta, senão não tem jeito. Se não tiver categorização, não vai ter consciência primária. Não. Porque, aliás, ele nem vai conseguir distinguir objetos, não é isso? E ele tem que ter uma memória com elementos sequenciais e temporais. Ele tem que ter essa memória. Ele tem que ter uma ordenação temporal, é uma memória especial. E tem que ser dotado de aprendizagem também. Isso é importante, é fundamental. Ele tem que fazer essa distinção no self e não self, não é isso? Num nível biológico que seja, não é isso? Você já está adivinhando, né, Alfredo, que depois o nível biológico está antes do sociológico, né? Bom, depois, e outros elementos suficientes, ele tem que ter um sistema conceitual conduzindo a memória, que já tem que existir, né? Associação passadas em categorias de valor, né? E um percurso reentrante pelo qual esta memória possa distinguir entre a categorização que está ocorrendo agora e o que está percebendo, não é isso? Essa é a consciência primária. Trocando em miúdo, você pode reduzir o seguinte: a consciência primária, ele tem que contar com a competência, já tem categorizado as coisas, não é isso? Ter essa memória que ordena as coisas um pouco no tempo, né? A competência de distinguir o eu do não eu. Qual é a consciência de ordem superior? Bom, a consciência de ordem superior, quando o indivíduo começa a desenvolver desenvolver essa distinção entre eu e não eu, é isso? Não apenas, aqui muito importante, Alfredo, não apenas no nível biológico. Uma coisa é você fazer a distinção no nível puramente biológico, mas você tem que fazer uma distinção também no nível que está fora de você, no social. Eu acho que aí é uma distinção mais ampla de eu e não eu. Então começa a aparecer algo mais importante como o outro, tá certo? E o sujeito, tem impressão que você começa a tirar daí. É bom aí a consciência social, consciência política... Está aparecendo aí, exatamente, vai estar incluído aí. Note que isso talvez, aí também isso aí é um espaço... Sim? A chamada memória episódica, quer dizer, da identidade pessoal, quem sou eu ao longo do tempo,
quem eu fui no passado, quem eu penso ser no futuro, aí já seria consciência secundária. Exatamente isso aí. Você está colocando muita exigência aí. Isso está muito longe da primária, que a primária não pensa no futuro, não. Né? E nem no outro. Nem no outro. Ela só tem um eu biológico. Qual é a lei do eu biológico? É tudo para mim e nada para fora, certo? O eu biológico considera o outro como fonte de nutrientes. Né? Não é assim que bicho do mar funciona? Por aí. Então, para você pensar no outro, você tem que ter um outro nível de consciência. Né? Como você está antecipando aí. Ela vai se desenvolver mais aí depois de um sistema linguístico que permite as noções de semântica e sintaxe. Por quê? Aí é preciso ter muito cuidado, chamar a atenção dos linguistas, que eles não devem pensar, por esse motivo, que eles são o Deus do mundo, não. Esse linguístico aí quer dizer social, é isso? Aí ele vai ampliar a noção de self e não self, do ponto de vista social. Mas quem faz isso é o cérebro. Quer dizer, então o cérebro, o indivíduo vai ser... Ele vai... O indivíduo, veja bem, é extraordinária essa competência do indivíduo. Perceber o outro e perceber o sofrimento do outro. E ter vontade de fazer alguma coisa por esse outro aí. Isso só vai acontecer nesse nível superior. É isso? Então, quer dizer, ele vai ter que ter essa competência de relacionamento social aí, e esse relacionamento social precisa de uma representação muito forte, que o cérebro faz, que é a linguística, né? Com semântica e sintaxe, etc. Né? Isso. Então, aí vai acontecer o seguinte, ela vai em frente, então, quando essas categorizações conceituais, daquela memória especial, liberam o indivíduo da situação de exclusiva do que está em curso. Em tempo real. Quer dizer o seguinte, o indivíduo, o que está acontecendo em curso, ele é capaz de trabalhar com várias coisas separadas no espaço e no tempo. Tá certo? Por exemplo, aí na época do regime militar bem forte, o indivíduo que está num boteco conversando com uns caras que ele não conhece, quando ele vai falar alguma coisa, ele vai falar de qualquer coisa 10 anos atrás, ele presta atenção, porque ele pode falar uma besteira. Se ele falar um negócio de 10 anos atrás, e quem está conversando com ele é um militar, ele, quer dizer que você se relaciona com aquele terrorista, você vai preso, é agora. Se ele não tiver a competência para se lembrar disso aí, ele está frito. Então, a consciência dele tem que ter esse alcance no tempo passado. Né? Nessa pandemia... E aí tem que ter a linguagem. A linguagem já é anterior, o centro de relacionamento. Mas agora ele tem que colocar lógicas também, né? E aí um negócio que eu estou tentando ver se eu converso com a Icla depois, todas as lógicas, inclusive as não clássicas. As lógicas não precisam de pensar também que eles são os donos do mundo, que eles que inventaram essas lógicas, não. Elas já estão no cérebro do indivíduo. Okay? De acordo com aquele princípio fundamental que a gente colocou, que é tudo subconjunto da consciência, ok? Quer dizer, o Augusto quer fazer uma pergunta? Não. Augusto? Não. Augusto, você pode... Ele não está te ouvindo. Agora vocês estão me ouvindo? Agora, bom dia, professor, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. É o seguinte, a gente tem falado de auto-organização, aí o senhor estava explicando o eu inferior ou o cérebro inferior, que é uma capacidade de cognição conjugada com sentimento. Aí eu tenho um estágio intermediário, que é o do self, que é essa capacidade de identificação do eu, do ego,
E aí o senhor mencionou o eu superior, que é a distinção do self para o não self e tal. Um fisicalista típico, ele pensa o seguinte: como é que aparece a consciência? Primeiro vem a matéria, então, assim, vem os primeiros seres vivos, dos primeiros reinos vegetal, unicelulares e tal. Aí depois eu tendo uma evolução biológica, chega num estágio, eu chego nos mamíferos, nos primatas, esse cérebro e tal. Então, para um fiscalista, a consciência ela vem da evolução da matéria ascendendo para a consciência. Será que eu poderia ter uma mesma teoria, seria possível ter uma mesma teoria fisicalista, 100% fisicalista, que fosse igualzinha essa teoria da evolução, só que o caminho inverso? Ou seja, porque a gente estava numa discussão, o que vem antes, a consciência ou o neurônio? O que vem antes, a matéria ou a consciência? Eu poderia ter o caminho inverso, ou seja, primeiro eu tenho algo que seja manifesto, depois eu tenho esse eu superior, que é essa distinção porque no começo eu tenho... Primeiro o quê? Primeiro eu tenho a distinção do self para o não self, depois eu tenho uma individualização, depois eu tenho uma cognição acumulada com o sentimento, ou seja, eu poderia desenvolver uma teoria da consciência onde o primeiro ponto é a consciência e não a matéria. Eu tenho o caminho inverso, porque a auto-organização, se o senhor definir a auto-organização como consciência, eu acho que mata a charada, porque há uma tensão entre o ovo e a galinha, quem vem primeiro, a consciência ou o neurônio? O neurônio ou a consciência? Então, assim, ao invés de a gente fazer em escala ascendente, a matéria surgindo da consciência, se eu fizer a escala descendente, da consciência surgindo da matéria, aí fica mais fácil, porque a auto-organização, ou a causa eficiente da cognição, é essa consciência, que é um conjunto maior, cujo subconjunto está a física, está a biologia, está a química, mas primeiro ela. O ser primitivo do professor Alfredo é a consciência. A causa eficiente dos processos cognitivos e sentimentais é essa consciência, que é um universo que tem conjuntos amostrais, que são a física, a biologia, a química. Você não acha possível isso? Ou seja, que antes, se eu fosse colocar fisicamente, na teoria do Big Bang, além de eu ter uma matéria e uma energia infinitamente condensada, né, numa partícula infinitesimal, também comporia essa partícula não só matéria e energia, mas consciência. Isso seria possível, na visão do senhor? Deixa eu só fazer um reparo aqui, que na minha proposta do o ser primitivo é neutro. O ser primitivo não é nem matéria nem consciência. Né? Na minha, você falou que mas é energia, o ser primitivo seria... energia. Uma energia, mas no sentido neutro. Energia que pode se tornar matéria e pode se tornar consciência, mas não é nem matéria nem consciência. Mas energia. Sim, energia. Pode ser energia consciente e energia física. Tá? Mas eu só estou esclarecendo a minha visão. Né? Agora, Celson, responder a sua pergunta. Né? Eu acho o seguinte, que uma concepção lógica, filosófica, pode fazer isso. O problema é relacionar isso com a realidade, que será problemático. Porque aí você está deixando o pessoal da teoria das cordas, está deixando esse pessoal no chinelo, né? Está muito mais ousada essa proposta. Agora, eu acho que tem uma dificuldade, talvez, nesse conjunto aí, é que a teoria física clássica, tradicional, da física clássica, é extremamente ingênua para os nossos questionamentos. Né? Agora, a teoria física dos sistemas complexos aí muda muito. Porque, então, essa proposta de partir de cima, de ter uma consciência e depois ir baixando até chegar no self, você pode fazer uma estrutura lógica para isso. Não tem dúvida nenhuma. Agora, daí a estabelecer uma relação com a realidade é que fica problemático. Ao passo que a outra via
essa nós podemos ir ao laboratório, né? Não aquela física tradicional, mesmo com a teoria quântica e a teoria da relatividade geral, que me deram a vida no mundo, continua sendo ingênua. Por quê? Porque não tem complexidade. Né? Não tem complexidade. Porque a complexidade, ela deixa aberta a qualquer coisa pode acontecer. Aí, inclusive, para satisfazer o seu questionamento. E qual é o percurso para isso aí? É que para desenvolver essa teoria, é essencial eu poder trabalhar com estruturas dinâmicas e funções. Senão, não tem jeito. Só com ideias, eu posso fazer ideias globais, mas eu não vou conseguir relacionar com a realidade. Tá? E a minha preocupação fundamental com esse trabalho todo aí é conseguir trazer contribuições científicas para a psicologia e daí uma ciência da educação, né, da qual o planeta está dependendo. Bom, mas eu não sei se eu me referi ao seu questionamento, Augusto. Sim, respondido. Sim, obrigado. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho para uma série de seminários. Né? Bom, então, eu vou terminar. A última frase que eu falei é assim, quer dizer que a consciência superior ela vai concretizar quando a gente conseguir fazer categorizações conceituais daquela memória que liberta o indivíduo. O indivíduo não é escravo do presente. Ele pode pensar no aqui e agora. Ele pode pensar em qualquer região do espaço, no passado e no futuro. É isso? E uma coisa muito importante que ficou faltando aí na nossa conversa hoje é que a gente já utilizou, entretanto, que nós tínhamos falado, quer dizer, eu fiquei devendo isso. Nós falamos atrás na questão de mapeamentos, lembram-se? Você tem mapas, você então um mapa interfere no outro, e daí que você pode fazer um montão de coisas, né? Mas uma coisa é você pegar mapas específicos, locais, e relacionar. Mas o funcionamento do cérebro, ele depende de algo muito maior. Ele só funciona, a tal categorização perceptual ela é essencial. Eu costumo dizer que quem não categoriza não se realiza. Né? Porque é graças à categorização perceptual que o indivíduo vai poder dizer assim, de carro anda, casa não anda, urubu voa, carro não voa, etc. Não é isso? Agora, você tem, entretanto, essa categorização aí, perceptual, ela vai exigir mexer no cérebro todo. Você vai ter que integrar, mexer no cérebro todinho, fazer mapeamentos reentrantes em todas as partes do cérebro. E mais, e o que você já tem no cérebro, memória, categorizações, eles vão se alterando, os grupos vão se alterando em cada aqui e agora. Então, se transforma o tempo todo. Quer dizer, nós temos que sair, vai nos jogar numa complexidade que a gente mal imagina. Uma coisa é você pegar um sistema cujos componentes são fixos. Para você pegar aí 100 bolinhas de gude, todas iguais. Qualquer jeito que você arranjar são bolinhas. Agora, se essas bolinhas se transformar, uma se transforma em besouros, outra se transforma em borboleta, etc., aí interagem de maneira a constituir a sua realidade, aí as coisas se complicam muito. E os neurônios, os grupos de neurônios são mestres nisso. É assim que eles existem, né? O sistema neural ele é dinâmico e distribuído. Por isso que a noção de memória do Edelman é de recategorização. Você não tem como, na sua cabeça, ter uma memória igual a memória de computador, que é metálica, não muda nunca. Agora, a memória de neurônio, não. Ela pode ir mudando, inclusive com as novas aquisições que você faz, que você vai alterando. Então, a memória ela está sempre fazendo esse trabalho de recategorizar, ela não vem sozinha, não.
Lamentavelmente, aquela sua terra deliciosa que você deixou há 30 anos atrás, você vai lá um dia, mesmo que a pracinha não tenha essa de nada, você não vai conseguir se lembrar exatamente da pracinha como era. Não. E você é outro, por causa dessas coisas aí, né? O trocadilho miúdo é por aí, né? E só lembrando que nós estamos no mesmo barco, enfrentando as mesmas dificuldades. Uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito obrigado, então, por essa ótima discussão aí, exposição do Edelman, né? E a teoria do Edelman, ela é bem próxima da neurociência, né? Então, a gente discutindo a teoria do Edelman, a gente também está discutindo neurociência. Exatamente, perfeito. Como que funciona o cérebro, né? E a questão da memória. É importante dizer uma coisa, né? Que uma grande importância da teoria dele é que ele se baseou em coisas reais, não é isso? Inclusive, se baseou muito em Darwin e James, né? Mas ele deixou aquela estrutura aberta levar em frente. Eu fico surpreso de ver que está faltando gente para levar isso em frente. É algo que eu estou tentando fazer muito, muito, muito modestamente, né? E colocar o sociocultural nisso aí e fazer uma teoria físico-química-biológica. Eu fui muito apoiado aí pelos meus jovens colegas, né, Alfredo e Eunice, em 1990, aí no CLI, né? Eu tenho até vontade de retornar a essas áreas aí. Valeu. Pois é, aguardamos você por aqui quando terminar a pandemia para a gente escrever esse artigo aí que você mencionou, que a gente tem que escrever. E em relação aí ao Edelman ainda, e também ao Barthes, eu acho que são dois teóricos da consciência que colocaram assim como exigência mesmo, né, de estar próximo da ciência, da neurociência, da parte empírica, experimental. Então, isso exclui certas abordagens, né? Eles são bem refratários assim, a teorias mais especulativas, né? Eles, o Barthes, principalmente, né, ele recusa qualquer teoria da consciência que não esteja baseada na neurociência. Então, isso não explicitamente, né, mas implicitamente, isso significa que abordagens como a que o Augusto colocou, né, ficam inviáveis, né? Porque se você está baseando na estrutura do cérebro, nas funções do cérebro, como é que você vai pensar, né, uma consciência universal, né? A não ser que se encontrasse uma manifestação, né, uma consciência primitiva do universo, né, que estaria dando suporte à consciência individual nossa, né? A nossa consciência como indivíduo, ela está baseada no funcionamento do cérebro, certo? A não ser que se encontre uma forma de manifestação dessa consciência universal no cérebro, né? A não ser que isso aconteça algum dia, né? Se isso não acontecer, a gente não tem como levar em conta esse fator aí, ou essa explicação, né? Porque se você está partindo só daquilo que, na perspectiva da terceira pessoa, né, da perspectiva científica, que você pode, de alguma maneira, medir, manipular, ou fazer experimentos, né? Como é que você faria experimento com alguma coisa cósmica que está na origem da consciência, né? Então, é uma questão mais metodológica, porque não se chega a refutar essa possibilidade, né? Mas a gente acho que tem até uma outra questão, né, Alfredo? É que há um certo pressuposto que você precisa postular isso. E não necessariamente, né? Uma consciência prévia. Há um certo pressuposto que você precisa postular para explicar alguma coisa. E aí isso aí
faz sentido porque tem a lacuna explicativa. Travou aí a sua fala, viu, Alfredo? É só o Alfredo que está travado, né, pessoal? Essa... É. Então, mas ele ia falar que, de alguma forma, isso está apoiado na lacuna explicativa, né? Mas a lacuna explicativa pressupõe que, de alguma forma, a organização cerebral, etc., etc., não explicaria a existência da consciência, né? Quer dizer, mas a gente viu no texto do Alfredo todo um esforço de explicar a consciência a partir da organização. Voltou? Opa, voltei. Viu, Alfredo, que eu estava falando assim porque você ia falar da lacuna explicativa, parou naquela hora, né? Que a lacuna explicativa, ela pressupõe que a organização material não explicaria a existência da consciência, né? Sendo nem a função. Então, sendo que nem a estrutura, nem a função. Não, a função eu acho que é menos problemático. Mas, assim, no caso, porque, por exemplo, o seu esforço no seu texto é de explicar a consciência. E eu acho que não precisa de outra coisa a não ser avançar nessa direção. Quer dizer, a lacuna explicativa pressupõe que... Porque, assim, uma coisa é a gente pensar assim, naquela visão humeana que nem toda correlação é causação, mas toda causação é correlação. Então, o único jeito de encontrar a causação é na correlação. Não sei. Vamos te interromper. Então, o problema todo aí, do jeito que o Chalmers coloca, né? A gente pode discordar disso, é claro. É que a perspectiva de primeira pessoa, quer dizer, what it's like to be, né? Como é a experiência do ponto de vista do sujeito, subjetivamente, isso nunca vai poder ser explicado por meio de processos objetivos, estruturas e funções objetivas, né? Então, como é que, para mim, é o cheiro de uma rosa, né? Isso, eu posso traçar o sinal, o odorante que sai da flor, vai para o meu bulbo olfativo, vai para um sinal, um circuito reentrante, eu vou categorizar a flor, aquilo ali é uma rosa, não é uma... Então, mas pressupõe que você precisa de alguma outra coisa para explicar que não seja isso. O que é mais estranho ainda, porque você, por exemplo, no seu texto, você descreve um funcionamento de um alto nível de complexidade. Quer dizer, as pessoas tentarem achar a explicação não nesses processos que envolvem esse alto nível de complexidade, para achar em alguma substância imaterial que não tem Não. Peraí, não. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, né? Então, no meu texto, nas minhas abordagens, eu vou chegar ao seguinte ponto, né? Que aquele cheiro da rosa, que é único para aquela pessoa, vai corresponder no cérebro dela a um padrão de uma onda iônica, certo? Ao padrão temporal.
Então, a gente chega nessa situação de que o quali, né, da rosa, aquela qualidade subjetiva, ela é instanciada por um padrão temporal, quer dizer, uma forma de onda que se desenvolve no tempo, não é? Então não é uma região do cérebro que está ativada, mas é como ela está ativada no tempo, certo? Um processo temporal, como na música, né? Então, depois eu passo a palavra para o Augusto. Então, qual a diferença entre uma determinada música do Beethoven e uma outra do Mozart, certo? A estrutura é a mesma, são aquelas mesmas notas musicais, né? Aquela mesma tipo de harmonia da música clássica, que tem uma série de regras aí que o pessoal estuda no conservatório, tá? O que vai distinguir uma composição da outra vai ser como que, no tempo, essas notas estão dispostas. Então, seria essa a diferença que tem entre o cheiro de uma rosa e o cheiro de uma outra flor, né? Digamos aí, da dália, né? Ou do lírio, né? O cheiro seria o padrão temporal. Agora, né? Como que, para cada indivíduo, esse padrão é vivido, experienciado, né? Continua sendo algo que a ciência não tem como, nem faz parte dos objetivos da ciência esse tipo de abordagem, né? Abordagem de como eu sinto o cheiro da flor, como o Alfredo sente o cheiro de uma flor, isso não, né? Então, em outras palavras, o quali seria como a energia, né, que eu tomo como princípio metafísico, a energia se distribui no tempo. As ondas, né, ondas da energia, porque essas ondas iônicas são ondas de energia, na verdade, porque os íons não precisam estar se deslocando no espaço, né? Pode ser uma onda chamada onda estacionária, eles estão só vibrando. Os íons estão vibrando, estão reproduzindo um padrão, né? Um padrão vibratório. Esse padrão corresponde ao quali, aquele uma experiência subjetiva, né? De uma qualidade. Então, esse que é o ponto que existe a lacuna explicativa, né? Mas esse ponto está ligado com padrões temporais e como esses padrões afetam um indivíduo, né? Material, né? Como afeta o corpo. Então, mas continua, quer dizer, em resumo, a lacuna explicativa está sendo reduzida, mas ela não deixou de existir, tá? Eu acho que com todos esses trabalhos feitos na neurociência, do Edelman, ou agora com a abordagem dos astrócitos, dessas ondas eletroquímicas, né? Porque a onda de Gauss também é chamada de onda de um processo químico. Essas ondas eletroquímicas, isso aí vai reduzindo a lacuna explicativa, mas continua. Então, uma explicação como a que o Augusto propõe não está totalmente descartada, né? Mas eu acredito que também pode-se ter outras alternativas, como pensar numa causa neutra, né? Não necessariamente por isso a gente tem que colocar a consciência no início do universo, como ser primitivo, né? A causa de tudo, né? A gente pode partir de uma entidade, de um princípio neutro, né? Que se transforma em mente e em matéria ao longo do processo evolutivo. Então, Augusto, por favor. Não, porque no início da exposição do professor, do ponto de vista lógico, ele colocou o seguinte, que, se eu entendi bem, que a consciência é um conjunto do qual fazem parte subconjuntos, que a gente pode colocar, por exemplo, a física, a química, a biologia. Eu vou ter uma diferença, do ponto de vista lógico, se eu digo o seguinte, olha, o conjunto chamado consciência, isso é uma coisa, tá? O conjunto chamado consciência é a exata soma da física, dos subconjuntos física, química e biologia.
Aí uma coisa coincide com a soma das outras, e aí o que vocês estão expondo faz sentido, né? Aí realmente é totalmente ilógico falar da... Agora, se eu tenho um conjunto chamado consciência, que é maior do que os subconjuntos chamados física, química e biologia, existe algum elemento, ou seja, algum postulado, algum teorema que está no conjunto consciência que não está nos conjuntos. Que tipo de discussão a gente vai gerar com isso? A primeira vídeo que o senhor passou para a gente assistir, a discussão que o senhor teve sobre insights. Os insights, eles vêm do nada? Ou eles têm algum lastro em alguma coisa que eu já tinha estudado, que estava no meu inconsciente e tal? Eu estava pensando assim, os grandes pensadores, lá, Leonardo da Vinci e tal, eles não tinham subconjuntos. Física, química, biologia era uma coisa só misturada, era tudo misturado. Só que esses grandes inventores, os insights eram questões que pipocavam na consciência deles fora de rodas já inventadas, entendeu? Então, esses insights, de onde eles vêm? Eu poderia dizer que eles vêm dessa parte da consciência que não coincide com esses subconjuntos física, química e biologia. E essa parte da consciência é uma consciência universal na minha consciência. Ou seja, deixa eu só terminar. Aí, como é que eu colocaria fisicamente? Aquela parte que eu acredito que os senhores não gostam. Eu vou ter que discutir do ponto de vista da física percepções extrasensoriais não inferenciais. Tudo que eu posso antecipar do futuro que seja inferencial está explicado no fisicalismo estrito sensu. Agora, e perceptivamente também, certo? Agora, o que é extrasensorial, não inferencial, que é o que eu chamo de insight estrito sensu, isso tem que estar na consciência universal. Aí aquela pessoa que o senhor dialogou na sua exposição, ele rejeita isso. Não, a física, a filosofia física, todo mundo rejeita isso. Porque aí você já está indo para porra louquice, vamos dizer. Isso daí você já está saindo, você está sendo místico. Você está sendo místico. Isso é misticismo. Né? Esse argumento que se apresenta, tem vários autores que também apresentam, né? Hoje em dia é uma corrente forte essa aí que você está defendendo. Agora, eu diria, em primeiro lugar, que não necessariamente o insight, a intuição, vai vir de uma consciência universal, pode vir de um inconsciente coletivo, né? Porque, como em Jung, né, você tem arquétipos, etc., então você não precisa atribuir consciência a essas informações que estão aí circulando no universo por aí, né? Outra coisa que eu até trato no início do meu capítulo lá sobre monístico aspecto, daquele livro que eu enviei para vocês, né? É aquela distinção importante entre a ordem do conhecimento e a ordem do ser. Então, na ordem do conhecimento, a consciência é a primeira coisa que a gente tem apreensão, certo? Primeiro eu sei que eu sou consciente, depois eu vou fazer física, eu vou fazer química, biologia ou qualquer outra coisa. Então, a consciência, aquilo que o Celson falou primeiro é a ordem do conhecimento. A gente conhece primeiro a nossa própria consciência, né? Nossas próprias sensações, emoções e tudo mais, depois a gente constrói uma teoria sobre a física, etc. Então, na ordem do conhecimento... Segundo a meditação do Descartes. E também isso aí, essa distinção é importante para aqueles argumentos da existência de Deus, lá de Anselmo e de outros, né? Quer dizer, a distinção não é necessário que aquilo que vem primeiro na ordem do conhecimento seja também primeiro na ordem do ser. Então, a consciência vem primeiro na ordem do conhecimento, mas não necessariamente na ordem do ser. Isso não quer dizer que no processo da evolução da realidade, que a consciência veio primeiro, né? Ela vem primeiro para mim, mas não para o universo, né? Mas aqueles argumentos da existência de Deus, né, do medievais, eles são desse tipo, né? Então, se eu tenho conhecimento de Deus, se eu sei que existe Deus, então Deus tem que existir. Quer dizer, está passando do domínio do conhecimento para o domínio do ser, certo?
Então, tem esse problema aí. Mas eu não pretendo dizer que essas observações minhas refutam o Augusto, porque ele, com certeza, vai ter uma réplica porque eu falei aqui, né? Eu só estou querendo esclarecer qual é a minha posição frente a isso, né? Existe um aparente paradoxo, porque na ordem do ser, a gente supõe que a consciência vem depois, mas na ordem do conhecimento, a consciência vem antes, né? Então, tem um aparente paradoxo aí, né? Agora, cada autor resolve isso de uma maneira diferente, né? Então, tem realmente esse argumento, né, que o Augusto trouxe aqui, que eu tenho visto também em vários outros cientistas, filósofos, né, que resgatam, né, esse tipo de argumentação que é comum na filosofia indiana, né, já há muitos séculos e milênios, né, e que também foi utilizado na filosofia medieval, né, e que faz sentido porque existe a lacuna explicativa, né? Se não existisse lacuna explicativa, a gente poderia refutar, né? Mas a gente não consegue refutar por causa da lacuna explicativa, né? A melhor resposta que eu tenho é essa, que realmente existe algo desse tipo, né? Que a consciência tem um acesso aí, digamos, extrasensorial, como disse o Augusto, mas isso não significa que a fonte dessa informação seja consciente, né? Então, acho que o seu som agora quer... Bem, gente, nós já estamos 12:05, né? Nós vamos ter que encerrar. Então, eu vou mandar para vocês um material para vocês prepararem para a próxima terça-feira, certo? Vou mandar por e-mail e eu vou, então, passar para o seu som, para as suas palavras finais, e aí nós vamos encerrar, tá bom? Porque eu acho que também, porque nós estamos gravando, né? Já está bem longa a gravação, não sei como é que o tamanho desse arquivo que vai ficar depois. Tá? Então, agradeço a todo mundo aí pelo debate, foi muito interessante. Então, vou passar a palavra para o seu som, para as palavras finais, e já despedindo, então, de todos. Tá? Bom, não é bem finais, só queria fazer uma observação com relação a você e o Augusto estão dizendo, é o seguinte: a consciência tem que ter dois aspectos, né, que já é conhecido. Um pertence ao indivíduo, são os qualia. Porque o indivíduo, não precisa de filosofia para definir, um organismo que tem uma química e estruturas e uma história únicas, isso é que é o indivíduo. Então, não dá para comparar dois indivíduos. Eles têm uma química, uma estrutura e uma história única, não tem jeito. Agora, tem uma outra parte, os indivíduos, no que concerne a instância do mundo físico, eles compartilham. Vou dar um exemplo. Nesse momento, nós todos estamos de acordo, está na hora do almoço, né? Isso faz parte da consciência. Então, você compartilha, você compartilhar o que existe já é muito importante, né? Embora você não saiba exatamente o que, mas sabe que existe já é muito importante. Mas como o tempo acabou, fica para outra vez. Foi um prazer conversar com vocês, até a próxima, né?